Fala galera, meu nome é professor Gustavo Siquara. A nossa aula hoje vai ser sobre neurociências e dor. Espero que vocês aproveitem, dando continuidade ao nosso ciclo de aulas. Hoje temos mais um aqui, prontinho no nosso canal para que você possa assistir. Trazendo uma visão geral daquilo que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai ver a definição de dor, que é uma definição que muda ao longo do tempo, que é uma definição muitas vezes mais ampla do que às vezes aquela do senso comum, que a gente acha que dor é só quando alguém está beliscando o nosso braço, quando a gente pegou numa panela quente. Então dor tem um espectro muito maior, né? A gente vai ver também sobre os aspectos dos tipos de dor, né? Existem diferentes tipos, né? E como elas podem ser classificadas. E também quais são esses receptores que percebem essa informação, que recebem essa informação inicial, que então é transformado em um impulso elétrico, então vai até o nosso cérebro, então a gente percebe aquilo ali como dor. Tá? As vias neuronais da dor também são as vias neuronais no sentido de neurônios primários, secundários e terciários. A dor ela pode ser modulada e isso acontece dentro do nosso sistema nervoso central, principalmente. Acontece no sistema nervoso periférico, mas principalmente central também. A gente vai ver quais são essas vias que podem modular. E talvez o melhor exemplo é aquela ideia do sangue quente, tá? Que você está às vezes jogando um futebol, está correndo em algum lugar, se corta e na hora não sente a dor, apesar do estímulo lesivo estar ali, você não percebe aquela dor. Né? E como essa percepção da dor pode ser avaliada? Há alguns tipos de avaliação da dor, né, como avaliar essa dor e os tratamentos associados à dor. Então vamos lá. Então inicialmente eu trago aqui essa visão geral sobre o histórico da dor. Tá? Então a ideia da dor vem do latim, que significa dolor. Né? E aí a dor, né, na Idade Antiga estava muito associada à ideia de sofrimento. E aí a gente vai vendo como essas ideias, como esses conceitos vão evoluindo e vão se complexificando ao longo do tempo. Em civilizações primitivas, por exemplo, a gente limitava a dor à lesão física, né, que é mais ou menos o senso comum, talvez, que a gente observa. Eu tenho dor se eu cortar meu braço, eu tenho dor se eu cortar meu dedo. Né, mas ao mesmo tempo, né, já teve épocas que a dor esteve muito associada à religião também, a doenças, ou a mesmo como pecados. Né? Então a dor como um certo sofrimento associado à religião. Né? Aristóteles, né, ele começa a sistematizar esse conceito de dor e ele traz algo importante no avanço dessa construção do conhecimento da dor, onde ele trouxe, né, a dor como uma consequência de uma estimulação intensa de qualquer um dos 5 sentidos, né, que talvez chegue mais próximo, né, de uma visão mais conceitual, ou seja, né, se você tem um determinado barulho, um determinado som, a partir de determinado limiar, aquele som ele pode se transformar em dor. A mesma coisa seria um toque na pele. Né? Então, a partir de um determinado limiar, aquilo ali pode se transformar em um estímulo doloroso. Né? A Avicena, né, ele traz novamente, né, a sensação dolorosa independente dos 5 sentidos. Esse Avicena foi um médico árabe, aonde, como ele traz essa ideia da dor independente dos 5 sentidos, ele traz uma outra dimensão para a dor, que é a dor ligada a aspectos afetivos e aspectos emocionais, que a gente também vai abordar na aula de hoje. Então, nesse segundo slide eu já trago essas definições mais atuais sobre dor, tá? Então, uma primeira definição mais clássica é essa do Charles Sherrington, né, onde trazia a dor muito mais como um reflexo de proteção, né, um reflexo de proteção sério e complemento físico da dor, né, então aqui veja que a dor ela já é vista muito mais como uma função, como um mecanismo de proteção, né, do nosso corpo, mas ao mesmo tempo trazendo essa definição mais atual, né, já agora do século XXI, né, a Sociedade Internacional para a Dor, ela vai definir a dor como essa experiência, e aqui é importante marcar, sensorial e emocional desagradável. Ou seja, o conceito de dor ele se amplia, né, continua sendo aspectos sensoriais, né, em termos dos 5 sentidos, só que ele, né, se volta também para aspectos emocionais, pois esses aspectos emocionais eles podem amplificar ou diminuir essa percepção da dor. Né? Então isso é amplificado quando você coloca tanto aspectos sensoriais como aspectos emocionais desagradáveis associados a um dano tecidual real ou a um dano potencial, que é um dano que ele ainda não aconteceu. E quando a gente discrimina, né,
essa dor, tanto relacionada a um aspecto sensorial quanto a um aspecto emocional, a gente tem duas grandes vias que a gente vai ver mais à frente na aula de hoje. Uma primeira seria essa via sensório-discriminativa, que está ligado muito mais a esses aspectos sensoriais, que é você localizar a dor, né, onde ela está acontecendo, né, a intensidade daquela dor, mas isso também é altamente influenciado por aspectos afetivos motivacionais. Os aspectos afetivos emocionais estão ligados muito mais ao contexto em que você está envolvido, qual o significado daquela dor para você, ou seja, aspectos motivacionais, né, vão influenciar diretamente nessa percepção aqui da dor. Então, pensando nessa classificação dos tipos de dor, né, a gente tem duas grandes divisões. A primeira delas é essa dor nocioceptiva ou fisiológica, que seria aquela dor mais adaptativa, útil e funcional, né, aquela dor que nos protege, aonde inicialmente, né, num primeiro critério, ela precisa ser aguda e requer estimulação. Então, se você está aí sentado, né, assistindo essa aula em algum lugar e você encosta o seu braço num lugar pontiagudo, né? Então você vai demonstrar uma resposta de puxar o seu braço, porque aquilo dali é uma função de proteção do corpo, né? Uma vez que tinha um lugar pontiagudo e poderia causar uma lesão no seu tecido, ou seja, na sua pele. Geralmente é transitório, ou seja, quando você puxar o seu braço, que você vê aquele elemento pontiagudo que poderia lhe cortar, né? Essa dor vai passar e funciona como esse alerta do organismo para coisas, para riscos em potenciais. Já a dor patológica, também chamada de dor crônica, ela persiste mesmo sem um estímulo nóxico. Então, por exemplo, às vezes é aquela dor que você tem na cabeça, ou que alguma pessoa tem na cabeça, ou no joelho, e aí, mesmo sem ter uma lesão associada, a pessoa está percebendo a dor. Ou às vezes é muito comum dor nas costas, na lombar, né, em alguma região da coluna, por conta, às vezes, histórico de posturas, né? Então, assim, a dor crônica, ela existe mesmo sem ter o estímulo nóxico, né? Um outro tipo de dor crônica, um tipo de doença, né, associados é a fibromialgia, por exemplo, que a pessoa tem dor em várias partes do corpo, mesmo sem ter o estímulo nóxico, ou seja, um estímulo doloroso que desencadeia aquelas dores. Geralmente ela é mais de difícil localização, então você sabe, nessa região, é mais ou menos por aqui, mas você não sabe apontar exatamente o lugar da dor. E ela pode resultar em sintomas secundários, como aumento dos quadros de ansiedade, aumento do caso de depressão, por conta dessa não transitoriedade da dor, dessa insistência, o que muitas vezes vai afetar aspectos emocionais das pessoas que com ela apresentam. Inicialmente a gente trouxe essa caracterização da dor, tá? Agora eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouco sobre os receptores da dor, né? Como são, quais são as características desses receptores da dor. Então, inicialmente a gente tem três grandes tipos de receptores para dor, né? Os receptores, na verdade os receptores sensoriais, né? E aí envolvem também os receptores para dor, né? Pensando aqui muito mais a dor fisiológica, tá? Então a gente tem os receptores térmicos, que eles vão responder à alteração da temperatura da pele, por exemplo, então frio e calor, né, basicamente. A gente tem os receptores mecânicos, que eles vão responder a deformações na nossa pele, por exemplo, nos nossos órgãos. Ou seja, se você tem alguma deformação muito grande nesses receptores, isso pode gerar a ativação das vias da dor, ou ela pode ser química, né? Pode ser alguma substância, algum tipo de substância que cause algum tipo de irritação, que também pode promover essas alterações nesses receptores, promovendo então a ativação desse nosso receptor, que é os neurônios associados às vias da dor. Algumas características, né? Elas são terminações livres, né? Estão presentes em toda a nossa pele. Eles são, em geral, ativados por estímulos intensos. Então, por isso que, em geral, a gente tem um receptor associado àquela sensibilidade, por exemplo, na nossa pele, e a partir de um determinado grau de intensidade de estimulação, aquele neurônio da dor ele pode começar a responder. Então, muitas vezes, o neurônio da dor primário, ele tem um nível de ativação maior do que os neurônios somatosensoriais, por exemplo, em relação à pele. Que é mais ou menos isso daqui, o terceiro ponto, que são limiares altas de ativação.
Só que esses neurônios, né, aferentes primários, né, que são esses nossos receptores, eles têm uma característica bem importante, tá? Que aí eu tento representar isso daqui. Esses neurônios aferentes primários, eles podem ser sensibilizados, eles podem mudar o limiar de ativação dele. E como é que isso daí vai acontecer? Vou explicar aqui para vocês nessa imagem. Então, imagine que existiu uma lesão tecidual no nosso tecido, na nossa pele, por exemplo. No momento que existe essa lesão tecidual, começam a ter uma liberação de várias substâncias, como a quibradicina, prostaglandina, né? Substâncias ligadas à serotonina naquele local, né? Começam a ter reações inflamatórias, né? Onde a substância P vai liberar mastócitos, né? Que liberam histamina e, consequentemente, vai aumentar, vai promover, na verdade, uma reação inflamatória no lugar que foi lesionado. Ao mesmo tempo, a substância P, por exemplo, vai aumentar a irrigação sanguínea, então por isso que muitas vezes quando a gente corta o nosso braço vai ficar vermelho naquele lugar. Ou seja, tem uma série de processos endógenos que vão estar acontecendo quando a gente tem um corte, por exemplo, no nosso braço. Então, ao mesmo tempo, depois disso, essa informação vai sendo transmitida aqui para a nossa medula e da nossa medula vai então para o nosso córtex. Mas o que é que acontece aqui que é importante e interessante da gente entender? É que esses receptores, né, periféricos, esses receptores da dor, eles mudam o limiar de ativação deles, ou seja, aquela pele, né, que respondia, ou aquele local da sua pele que respondia com dor a um determinado nível de estimulação, uma vez que a pele está sensível, ela muda aquele nível de ativação e ela vai responder com dor num nível menor. Às vezes é aquilo que no senso comum, comumente a gente chama, minha pele aqui está sensível porque está cortada. Isso que a gente chama muitas vezes de pele sensível, na verdade são esses receptores da dor que diminuem essa ativação, esse limiar de ativação, consequentemente eles são ativados com estímulos menores. Tá? E algo importante é que eles são os únicos, né, em termos de receptores, né, receptores sensoriais, cujas propriedades receptivas podem ser moduladas. Né? Nesse caso, da dor, ele pode modular, ou seja, se ele respondia com um nível mais alto de nível de ativação na pele, ele agora vai responder com um nível mais baixo. E isso é modulado a partir dessa ativação desses neurônios aferentes primários, da dor. Bom, então continuando aqui, essa sensibilização então ocorre, né, nesses receptores periféricos, é assim que a gente vai chamar, nesses neurônios. Então, assim, quando a gente tem na nossa pele algum corte, né, esses receptores eles vão ficar mais sensíveis. Então, consequentemente, a gente vai sentir a dor mais rápido, ou seja, vai sentir a dor mais fácil. E isso produz dois fenômenos. O primeiro deles é a chamada alodinia e o segundo deles é a hiperalgesia. A alodinia seria aquela indução de dor por um estímulo normalmente inócuo, ou seja, você tem um corte aqui no seu braço, você só tocar no seu braço, se ele não tiver ferido, não dói. Mas agora, uma vez que ele está ferido, só em você tocar, isso já produz dor. Então isso seria uma característica da alodinia. E a hiperalgesia, né, o próprio nome já diz, a ideia de algesia vem de dor, né, então se você tem um aumento dessa dor produzida por um estímulo. Ou seja, né, se você está com um corte no braço, você está passando em algum lugar, bateu o seu braço em algum lugar que já iria doer, mesmo se o braço não tivesse lesionado, uma vez que o braço está lesionado, esse estímulo nóceo, né, esse estímulo doloroso, ele vai ser intensificado. Então esse fenômeno é conhecido como hiperalgesia. Isso é muito comum, né, quando a gente tem algum corte, quando a gente tem alguma lesão no tecido e, consequentemente, muitas vezes vão produzir sensações de alodinia ou hiperalgesia. Uma vez que a gente viu essa segunda parte, agora eu queria apresentar para vocês essas vias neurais da dor. Espero que vocês estejam acompanhando, né, porque agora a gente começa a ver alguns mecanismos saindo um pouco desses aspectos mais periféricos e a gente vai ver ainda esses aspectos periféricos, mas também já entrando em termos de medula espinhal, chegando até o nosso córtex. Então veja, uma vez que os nossos receptores, né, foram ativados e o estímulo doloroso, né, foi
ativado, esse estímulo doloroso vai passar pelo nosso sistema nervoso periférico até então chegar aqui na nossa medula espinhal. Então isso daqui é uma representação da nossa medula espinhal. Sempre na nossa medula espinhal, ele tem dois cornos, né? Um corno posterior e um corno anterior. Esse corno posterior, ele sempre recebe as informações sensoriais, tá? E aqui, consequentemente, faz a saída motora. O que quer dizer isso? Se você está em algum lugar, esquentou, né, tocou o seu braço num lugar quente, essa informação, né, numa panela quente, essa informação entra por aqui, vai chegar no seu córtex então vai mandar a informação para que na saída motora puxe o seu braço porque ele está queimado. Então aqui a gente tem essa entrada sensorial, né, por diferentes tipos de vias, né, que eu não vou me delimitar em detalhar esses tipos de vias, tá? Então aqui a gente vai entrar, né, na medula espinhal e aí a partir da medula espinhal a gente tem um neurônio aferente secundário. Então até dado um estímulo doloroso, né, do local até a nossa medula é o primário, e aqui então agora seriam esses estímulos neurônios secundários, tá? Então, esses nociceptores, essas vias nociceptoras ascendentes, né, uma vez que ela entrou aqui pelo corno, né, sensorial, automaticamente ela vai passar pela nossa medula espinhal, passando também por regiões do tronco encefálico, chegando até o tálamo, e o do tálamo vai então para áreas somatosensoriais primárias e para o córtex associativo límbico. Isso daqui é importantíssimo que a gente identifique e veja essas vezes para entender a dor, tanto como um aspecto fisiológico, sensorial, como também um aspecto emocional, motivacional. Tá? Então veja, aqui a gente tem esses tratos espinoreticulares, né, que vão, né, da medula espinhal até formação reticular. Tá? Depois a gente tem outras áreas que são importantes também, principalmente para a modulação da dor, que são essas substâncias cinzentas periaquedutal, né, o colículo superior, que são vias que vão aqui da medula espinhal até o mesencéfalo. Tá? Depois a gente pode revisar isso daí um pouco na aula de neuroanatomia. E ao chegar no tálamo, eles vão para duas vias. Uma via mais sensorial, que é esse córtex somatosensorial primário, mas também para uma via do sistema límbico, do córtex associativo do sistema límbico. Tá? Principalmente áreas do giro cingulado, né, ou giro singular. Então, aqui a gente vai ter o aspecto mais sensorial e aqui a gente vai ter o aspecto mais emocional. Continuando então isso daí, né, uma vez que a gente tem a ativação desses neurônios primários, né, como a gente viu, né, voltando lá para a nossa pele, então a gente tem aqui ó, as fibras dos mecanorreceptores, né, que enviam informação de que algo está tocando no seu braço, mas a gente tem também um outro tipo de fibra que é a fibra da dor, né, que a gente chama aqui de fibra C. Então veja que essas fibras elas podem ser ativadas e uma vez que esses neurônios aferentes primários eles são ativados por estímulos intensos, ou seja, assim quando você sente a dor, isso vai produzir um pouco, como eu falei, né, há pouco, essa sensibilização desse nosso receptor primário, produzindo aquilo que eu já falei, a alodinia e a hiperalgesia, só retomando um pouco aqui que essa teoria é chamada de teoria da comporta da dor. Então, só que uma vez que esse estímulo, né, sai da nossa pele, é levado da nossa pele até a nossa medula espinhal e da nossa medula espinhal até o nosso córtex, existem algumas vias que podem modular essa informação, podem modular esse estímulo doloroso até chegar no nosso córtex. Um deles é os núcleos da RAF, tá, que está muito ligado à serotonina. Não é à toa que quando a gente for ver lá em tratamento, uma das formas de medicamento coadjuvante para dor é a serotonina, né, que é classicamente um neurotransmissor, ou são medicamentos utilizados muito mais para depressão. O locus coeruleus, né, que está ligado a vias da noradrenalina. Então a gente pode ver, por exemplo, pessoas mais ansiosas, por exemplo, tem aumento da noradrenalina, então podem ter uma percepção maior da dor, às vezes pessoas com desordens emocionais. Claro que não dá para fazer essa relação tão direta, mas às vezes pessoas com desordens emocionais elas têm um risco maior de desenvolver quadros de dores crônicas, por exemplo. E uma outra substância importante é essa substância cinzenta periaquedutal, que faz a modulação desse estímulo nóxico que vai chegar até o córtex ou não. Então, dentro dessa matriz cortical, né, como a gente falou há pouco, da modulação da dor,
a gente tem duas vias que são bem importantes, aquelas como eu falei no slide um pouco anteriormente. Essa daqui seria a via medial e essa outra aqui seria a via lateral. Então, uma vez que entra para a nossa medula, chega até o tálamo, a via lateral, né, que está ligada aqui ao nosso córtex somatosensorial primário, o que ela faz é a localização e identificação da dor, tá? Localização discriminativa da dor. Enquanto o sistema medial, né, ele vai estar envolvido muito mais em circuitos aqui do giro cingulado anterior, como eu falei há pouco, e aí esses componentes vão estar muito mais ligados a esses componentes afetivos motivacionais, que é aquele exemplo que eu falei do sangue quente, né? Ou seja, qual é o sentido que você dá para a dor, qual é aquele contexto em que você está sentindo aquela dor. Então isso pode ser modulado e inclusive a pessoa pode sentir prazer mesmo quando outras pessoas naquela mesma situação poderiam relatar estímulos dolorosos. Então, quem parece fazer essa modulação é esse sistema medial, e um pouquinho mais à frente a gente vai ver algumas teorias, né, que tentam explicar essa percepção da dor. Então, vamos começar a ver um pouquinho aí sobre essa percepção da dor e algumas teorias que vão tentar fazer essa modulação da percepção da dor. Então veja, esse daqui é um modelo clássico, né, proposto, né, pela essa senhorinha aqui, a Cicely Saunders, onde ela traz o conceito de dor total, né, que a dor ela precisa ser pensada enquanto diferentes aspectos, né. A dor ela precisa ser pensada enquanto um fenômeno social, né, onde muitas vezes a perca do trabalho, problemas financeiros, preocupação sobre o futuro, perca da autonomia, são fatores associados, por exemplo, a uma dor, seja ela fisiológica ou mais emocional, e que inclusive isso pode potencializar certas dores que a gente tenha. Então isso muitas vezes, né, às vezes você está super feliz, você está super contente, acabou de receber uma promoção no trabalho que foi diferente desse exemplo aqui que eu dei. Você está passando em algum lugar, tropeçou, machucou seu pé, cortou seu pé, às vezes você nem liga muito, porque você está tão feliz. Já em outros momentos, às vezes você está deprimido, está para baixo, né, perdeu o emprego, automaticamente passou em algum lugar, tropeçou, aquilo ali faz com que você fique mais deprimido ainda, aquela dor parece que é aumentada, justamente influenciado por esse fenômeno social, né? A mesma coisa essas características psicológicas, né? O nosso estado emocional, ela parece influenciar diretamente na percepção da dor. Por isso que é tão comum pessoas que têm dores crônicas desenvolverem quadros de depressão e de ansiedade, o que torna um looping. Por quê? Porque a pessoa sente dor crônica o tempo todo, né? Aquela dor não para, e isso é muito disfuncional para a pessoa, o que faz com que a pessoa se isole, faz com que a pessoa evite determinados estímulos, consequentemente ela se isolando, ela termina não tendo acesso a vários reforçadores ambientais, o que faz com que ela fique mais deprimida, e aí quanto mais deprimida ela fica, mais a dor também vai estar acontecendo. Ou seja, né, essa dor ela parece ser muito influenciada por esses fenômenos psicológicos. Por isso, sempre que você vai falar em tratamento da dor, né, tem um aspecto muito importante, que são os aspectos da terapia cognitiva comportamental ou técnicas psicológicas, né, que são indicadas para o tratamento de pacientes com dores crônicas, por exemplo. A gente precisa pensar essa dor também enquanto um fenômeno físico, tá? Em que a gente vai ter diferentes graus de estresse, necessidades de tratamento com drogas, né? Uma vez que aquela dor está presente, que ela é também um fenômeno físico, ela é também resultado de alterações fisiológicas, seja periféricas e centrais, né? E a dor ela também pode ser espiritual, né? Às vezes o medo do que vai acontecer depois da morte, culpa, remorso, a ideia de senso de conexão, por exemplo, pode fazer com que a gente seja mais tolerante à dor ou sinta menos aquela dor. Só rapidamente um experimento, por exemplo, que foi feito, né, se você pega um balde de gelo e pede para uma pessoa colocar a mão, e aí você pede, olha, fica o máximo de tempo que você conseguir, né, sua mão nesse balde de gelo. Então, quando a pessoa faz isso sozinha, né, as pessoas elas tendem a aguentar um determinado tempo. No entanto, se outras pessoas estão passando por aquele mesmo tipo de sofrimento, e aí a pessoa se sente conectada àquelas pessoas, e umas pessoas estão apoiando as outras nesse ambiente muito mais acolhedor e de conexão, essas pessoas elas conseguem ficar mais tempo com essa mão, com esse balde de gelo. Ou seja, né, a tolerância da dor está ligado a vários aspectos que precisam ser pensados de uma maneira mais ampla.
E aí, né, essas percepções da dor são influenciadas também, né, por fatores culturais. Às vezes aquela ideia de que garotos não choram ou que determinadas pessoas são mais tolerantes à dor é influenciado por esses fatores psíquicos, né, o nosso estado emocional, se a gente está mais deprimido, se a gente está mais triste ou se a gente está mais alegre. Então, às vezes, por exemplo, é naquele carnaval que você está lá pulando, você está com o sapato apertado, as pessoas estão pisando no seu pé, mas você não está nem aí, porque você está feliz, você está se divertindo, você está fazendo coisas que você gosta. Esse exemplo é bom, né? Muita gente deve ter se identificado aí. Fatores biológicos, né? Determinadas áreas do corpo podem realmente ser mais sensíveis à dor do que outras. Né? E fatores espirituais, né? Muitas pessoas às vezes usam às vezes o autoflagelo como expurgação dos pecados e muitas vezes relatam não sentir dor, sentir um, um, uma percepção da dor muito menor do que em geral acontece. E diferenciando um pouco, né, dessa dor crônica, né, a gente também tem diferentes subclassificações nessa dor crônica. Uma delas seria nessa dor nociceptiva crônica, aonde nesses nociceptores eles estão cronicamente ativados, tá? Aonde nesse caso daqui esses nociceptores eles estão o tempo todo, né, disparando. Já a dor neuropática ela é muito mais comum depois de alguma lesão no sistema somatosensorial. Então, às vezes é comum essa dor neuropática depois que às vezes a pessoa teve alguma amputação de algum membro, ou às vezes fez uma cirurgia de mastectomia contra um câncer, uma mulher, por exemplo, que é muito mais comum. E aí, consequentemente, esses nervos que fazem a sensibilidade de determinadas áreas da pele, eles foram lesionados, e aí eles podem produzir estímulos que fazem essa ativação da dor. E aí você pode perguntar, mas como é que eu avalio a dor, Gustavo? Né? E aí, novamente, eu trago a dor, né, tanto por questões afetivas, motivacionais, questões sensoriais, né, somatosensoriais, ela é fortemente subjetiva, né? Não dá para a gente quantificar o quanto de dor uma pessoa está sentindo do que outra, né? Não dá para quantificar, esse tipo de dor ela dói mais do que uma outra. Por quê? Porque a percepção da dor, como a gente viu, ela pode ser modulada. E uma vez que ela pode ser modulada, ela parece ser influenciada por diversos fatores, como a gente falou há pouco, né? Fatores sociais, culturais, psíquicos, emocionais. Né? Então, consequentemente, a avaliação da dor ela deve ser dada, né, pelo paciente ou pela pessoa que está sentindo, e muitas vezes o que é usado, né, pode ser uma escala numérica de 0 a 10, quanto essa dor está sendo suportável ou não, ou quanto essa dor dói. Pode ser também por descritores verbais, como essa, sem dor, dor, né, em algum nível, dor leve, moderada, intensa, insuportável. Pode ser numa escala visual analógica, como essa, né, onde é que você marcaria essa dor que você está sentindo, desde sem dor até uma dor insuportável. Pode ser também na escala de copos, né, o quanto essa dor, ou também escala de face, mas sempre trazendo essa dimensão individual e específica para que cada indivíduo esteja percebendo aquela dor e naquele momento. Né? Então aqui a gente tem um pouco essas subdivisões, né, da dor. Então essa dor aqui, né, trazendo já esse resumo, né, essa dor mais nociceptiva ou fisiológica, né, essa dor nociceptiva que seria essa dor mais funcional. Então a gente tem a somática, tá, que muitas vezes é superficial ou profunda, que às vezes é essa que a gente tem nos nossos braços, nas nossas pernas, né, muitas vezes, né, no nosso sistema musculoesquelético. E a dor visceral, que muitas vezes são nos nossos órgãos internos, que elas são também chamadas de dor referida. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente tem alguma dor nos órgãos internos, a gente tem menos receptores para dor. Consequentemente, a capacidade nossa de localizar exatamente aonde é aquela dor é mais difícil. Por isso que muitas vezes quando a gente está com alguma dor, né, dentro do nosso corpo, muitas vezes a gente tenta localizar, é mais ou menos aqui nessa região, é mais ou menos aqui, mas a gente não consegue ter tanta especificidade quando a gente tem como na nossa pele. E para o outro lado, a dor crônica, né, também chamada de dor patológica, um dos tipos que a gente falou nessa aula aqui é a dor neuropática, por exemplo, que é quando você tem uma lesão no nervo ou uma lesão no sistema nervoso central. Para finalizar então, né, quais seriam os possíveis tratamentos? Tá? E aqui eu trago diferentes tipos de tratamento que vão ter atuação em diferentes locais do nosso corpo, né? Então esses AINES aqui, por exemplo, é a sigla
né, para falar aqueles analgésicos comumente que a gente compra nas farmácias, né, são os analgésicos não esteroides ou não opioides, são aqueles medicamentos que vão muitas vezes agir no sistema nervoso periférico, esses medicamentos talvez que a gente fala que são de primeira escolha, né, porque também tem uma ação menos potente. Né. Outros tipos de tratamento para dor pode ser também no sistema músculo-esquelético com toxina botulínica, né, onde a toxina botulínica ela vai promover o relaxamento de certas musculaturas e podem ter um fim terapêutico também para o tratamento da dor. A nível de medula espinhal, e aí quando a gente fala de medula espinhal, a gente está falando de um tratamento para uma dor mais avançada, né, não é a primeira escolha, mas a nível de medula espinhal a gente pode ter o tratamento com medicamentos à base de opioides. O problema dos medicamentos à base de opioides é que eles são dependentes, eles são dose dependentes. Ou seja, né, com o tempo, o corpo ele vai precisando cada vez de doses maiores para ter os mesmos efeitos. Então é necessário usar com bastante cuidado. A gente tem também certos tipos de tratamento onde vão ter ações no tronco encefálico, né, como por exemplo os antidepressivos, né, que têm ações indiretas na dor, eles não são medicamentos para dor, mas vão agir principalmente naquelas vias mediais da dor que a gente falou, que são as vias ligadas aos aspectos afetivos e motivacionais, né? Então muitas vezes vão promover o aumento da noradrenalina, da serotonina ou opioides, né, em várias regiões do tronco encefálico, como eu falei, núcleos da RAF, locus coeruleus. E a gente tem tratamentos também diretamente no córtex, né? Só que de maneira, em alguns casos, indiretos. Né? Os antidepressivos eles também têm ações no córtex, assim como no tronco encefálico. A terapia cognitiva comportamental, né, tem uma atuação muito mais nos mecanismos mentais e comportamentais associados a essa dor crônica, no sentido do qual o sentido que eu dou para aquilo, quais os vínculos emocionais e afetivos, né, que eu associo àquela dor. Então também pode ser indiretamente, né, vai promover alterações no funcionamento do cérebro, na estratégia de relaxamento, estratégias de enfrentamento daquela dor, de tentar ver outras perspectivas, né, tentar ver outros olhares para aquela dor. Então aqui a gente vai finalizando um pouco essa aula, antes da gente ver o mapa final, né, a gente tem diferentes tipos de tratamento com diferentes níveis, né, de possíveis tratamentos e níveis de complexidade. Tá? Então para finalizar, né, aqui eu trouxe esse mapa mental aqui que tenta resumir um pouco essa nossa dor, né, a representação do que a gente viu na nossa aula de hoje. Então a gente viu aqui, por exemplo, essa divisão, né, da dor, a dor crônica, a dor fisiológica, ou nociceptiva. A dor crônica ela seria mais disfuncional, a dor fisiológica ela seria altamente adaptativa e protetora. A gente viu o conceito também de dor total, né, a dor sendo influenciada tanto por fatores culturais, psíquicos e físicos, e a gente precisa pensar essa dor, né, dentro desse contexto. Um outro tópico importante, né, que a gente viu mais no início da aula, é que os receptores da dor, eles podem acontecer mudanças no potencial de ação, ou seja, no limiar de ativação deles. Então, esses receptores da dor eles podem mudar o seu limiar de ativação, produzindo então a alodinia, que é um estímulo doloroso, né, um resultado, né, uma sensação dolorosa de um estímulo que antes não produzia dor, ou a hiperalgesia, que é o aumento da dor de um estímulo que antes já seria doloroso. Então, a mudança desse potencial de ação causa esses dois fenômenos. E a gente viu também que a dor ela pode ser modulada. Ela pode ser modulada tanto por vias laterais e vias mediais. Né? Você tem áreas como substância cinzenta paraquedutal e ela parece ser influenciada também por essas duas vias. A via lateral, que é muito mais sensorial, discriminativa, e a via medial, que é muito mais afetiva, motivacional. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de neurociências e dor. Interajam, comentem, curtam, se inscrevam no nosso canal, caso ainda não tenham se inscrito. Né? Deixem sugestões, participem das aulas. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Tudo de bom.